Existe um ponto silencioso dentro de nós onde algo muda. Um instante em que a ansiedade por controle se desfaz, o impulso de buscar se esgota, e pela primeira vez sentimos o poder do repouso interno. Quando a nossa energia deixa de perseguir, algo extraordinário acontece. O mundo começa a se mover em nossa direção, não por mágica, mas por ressonância. Isso não é sobre desistência, mas sobre transformação. É o instante em que deixamos de ser ondas que colidem com a realidade e nos tornamos campo magnético em alinhamento com o que realmente somos. O que muda não está fora, está dentro, no campo vibracional que passamos a emitir. Neste vídeo, vamos mergulhar na visão de Carl Jung e nas dinâmicas energéticas que moldam a realidade ao nosso redor. Prepare-se para enxergar além da aparência e entender o verdadeiro poder de uma energia que não persegue, mas atrai. Deixe nos comentários: minha energia é suficiente para atrair o que é meu. Na psicologia analítica de Carl Jung, a transformação interior é o primeiro passo para que o mundo externo se reconfigure. Quando falamos sobre parar de perseguir e permitir que as coisas nos encontrem, entramos em contato direto com conceitos como projeção, sombra e individuação. A energia que corre atrás muitas vezes nasce de um eu fragmentado, que projeta no outro ou no futuro aquilo que ainda não reconheceu em si. Essa busca constante é reflexo da nossa recusa em integrar o que Jung chamava de sombra, todos os aspectos inconscientes que negamos, mas que governam silenciosamente nossas ações. A individuação, processo central da psicologia junguiana, é o caminho de reconexão com o self, o centro organizador da psique. Quando nos aproximamos desse centro, cessamos a necessidade de perseguir, pois passamos a viver em coerência com quem somos. Essa coerência energética modifica o campo vibracional que emitimos, fazendo com que, por sincronicidade, aquilo que ressoa com nossa essência nos encontre. Jung chamava isso de acontecimentos significativos sem causa aparente, revelando que o mundo externo responde aos nossos movimentos internos. Além disso, integrar os arquétipos do feminino e masculino internos, o anima e o animus, equilibra nossa energia e nos torna magnéticos. A busca deixa de ser externa, porque o vazio que nos fazia correr foi preenchido internamente. Essa integração faz com que a realidade, antes percebida como caótica e resistente, se torne receptiva. Portanto, quando sua energia deixa de perseguir, não é um ato de passividade, mas de maturidade psíquica. Você deixa de ser controlado pelo inconsciente e passa a agir a partir de um centro sólido e vibracionalmente estável. E é exatamente aí que o mundo começa a te perseguir, ou melhor, a responder à tua verdade. Desde cedo, somos ensinados a buscar sucesso, amor, reconhecimento, pertencimento. Nossa cultura enaltece o movimento externo como sinônimo de progresso e o silêncio interno como preguiça, estagnação ou até fracasso. Dentro dessa mentalidade, muitos de nós passamos a vida correndo atrás de coisas que, em essência, não nos pertencem. E é aqui que a psicologia junguiana traz uma chave reveladora. Boa parte do que desejamos não nasce de nossa alma, mas da projeção. A projeção, segundo Carl Jung, é um mecanismo inconsciente pelo qual atribuirmos aos outros, ou ao mundo, aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou aceitamos. Projetamos ideais, medos, expectativas e carências. Assim, um desejo que parece autêntico muitas vezes está mascarando uma tentativa desesperada de resolver uma ferida interna. O que isso significa na prática? Que aquilo que perseguimos pode ser, na verdade, um reflexo distorcido daquilo que ainda não integramos em nós. Por exemplo, ao buscar incessantemente por validação externa, podemos estar projetando no outro a figura do pai ou da mãe que não nos reconheceram emocionalmente. Ao correr atrás de um relacionamento idealizado, talvez estejamos tentando completar uma lacuna deixada pela nossa desconexão com o ânima ou o animus, os arquétipos junguianos do feminino e do masculino internos. E ao desejar riqueza ou status com urgência,
É possível que estejamos tentando compensar um sentimento de inutilidade ou inferioridade enraizado no inconsciente. Essa busca, portanto, não é livre. Ela é compulsiva. Ela nos faz gastar energia, tentando capturar algo que só existe como reflexo, como símbolo de algo mais profundo. E é justamente essa energia que, em vez de atrair, repele. Porque quando desejamos a partir de um lugar de carência ou negação, emitimos uma vibração desalinhada. É como um grito de socorro energético que o universo escuta, mas não responde com leveza. Responde com espelho. Atrai mais situações que refletem a mesma falta que estamos tentando suprir. Quando Jung afirma que aquilo a que você resiste persiste, ele aponta para o ciclo vicioso da projeção. Ao negar aspectos internos, os projetamos. Ao projetá-los, os perseguimos. Ao persegui-los, reforçamos sua ausência. E assim, perpetuamos o vazio. A saída, então, não está na conquista do objeto desejado, mas na desativação da compulsão que o deseja. E isso só acontece quando voltamos o olhar para dentro. Deixar de perseguir não é deixar de desejar, mas reconhecer de onde o desejo nasce. Se nasce do medo, da escassez, da necessidade de provar algo, ele é um eco da sombra. Se nasce da plenitude, da clareza, do impulso criativo, ele é a expressão do self. A diferença é que o primeiro grita, exige, consome. O segundo flui, atrai, magnetiza. Ao tomar consciência das projeções, abrimos espaço para redirecionar nossa energia. Em vez de gastar tentando consertar o mundo, começamos a curar as feridas que criam o desejo desenfreado. Com isso, o campo vibracional muda. O que era ruído se torna frequência clara. O que era tensão se dissolve em presença. E nesse estado, não há mais necessidade de correr atrás. A realidade começa a se organizar em torno da nossa coerência. O paradoxo é que só quando deixamos de buscar por fora é que começamos a receber. Porque a verdadeira abundância não é algo que se conquista, é algo que se reconhece quando estamos inteiros. Ao invés de perseguir aquilo que projetamos, aprendemos a escutar o que nos falta dentro. E é essa escuta que transforma a busca em encontro, a carência em presença, a ilusão em consciência. Existe um buraco silencioso que habita a alma humana, um espaço interno que tentamos, ao longo da vida, preencher com distrações, conquistas, relações, bens, títulos e até espiritualidade. No entanto, quanto mais colocamos coisas nesse vazio, mais ele parece crescer. Isso acontece porque o que tentamos tapar não é a ausência de algo concreto, mas a negação de partes de nós mesmos. Carl Jung chamou esse conjunto de aspectos negados de sombra. A sombra não é algo ruim por definição. Ela representa tudo o que fomos ensinados a reprimir: sentimentos, impulsos, desejos, ideias, traços de personalidade, até mesmo dons que não encaixavam no ideal que projetamos ou que nos foi imposto. São partes de nós que foram exiladas para que pudéssemos ser amados, aceitos ou pertencentes. O problema é que o que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, se intensifica no inconsciente e começa a se manifestar por meio de sintomas, sabotagens, repetições e uma sensação constante de vazio. Esse vazio não é uma falha, ele é um sinal. É a alma pedindo reintegração. E enquanto não reconhecermos a sua origem, continuaremos tentando preenchê-lo com o que está fora e falharemos. Jung nos alerta que aquilo que não é integrado se volta contra nós. Assim, buscamos em outra pessoa o que negamos em nós. Buscamos em metas externas o sentido que não construímos internamente. E quanto mais buscamos, mais distante ficamos de nós mesmos. Nesse processo, criamos uma ilusão de que a felicidade virá quando encontrarmos algo ou alguém que finalmente nos complete. Mas essa é a armadilha da sombra. Ela nos convence de que está do lado de fora, quando, na verdade, tudo o que precisamos é resgatar o que foi exilado por medo ou vergonha. O vazio é um convite para retornar a si, não um erro a ser corrigido. E quanto mais fugimos dele, mais ele se manifesta na forma de ansiedade, apatia, frustração e dependência emocional. Muitas vezes, aquilo que perseguimos
está diretamente ligado ao que mais tememos em nós. A busca incessante por segurança pode esconder um medo profundo de vulnerabilidade. O desejo exagerado por controle pode encobrir a dor de uma infância marcada pela instabilidade. O impulso de agradar pode ser apenas o eco da criança que aprendeu que amor vinha com condição. E quando não olhamos para essas dinâmicas, o nosso campo vibracional se torna confuso, contraditório, fragmentado. Queremos atrair coisas boas, mas vibramos em resistência. Queremos paz, mas carregamos guerras internas não resolvidas. É por isso que o processo de integrar a sombra é essencial para cessar a busca. Quando olhamos para dentro e reconhecemos o que está ali, sem julgamento, sem fuga, sem tentativa de consertar, algo começa a mudar. O que antes era carência se torna consciência. O que antes era compulsão se transforma em escolha. E é nesse ponto que nossa energia começa a se estabilizar. A energia que já não precisa perseguir nasce de um ser que não tem mais medo de si mesmo. E quando deixamos de ter medo da nossa sombra, paramos de projetá-la no mundo. Paramos de nos apaixonar pelo que nos falta, de lutar contra o que nos ameaça, de correr atrás de símbolos vazios. Começamos então a atrair aquilo que está em harmonia com o nosso estado interior. Nesse novo lugar, o vazio deixa de ser abismo e se torna portal. Ele não nos assombra mais porque passamos a habitá-lo com presença. E é justamente nesse espaço silencioso, não preenchido por artifícios, que a alma sussurra seus verdadeiros desejos. Desejos que não nascem da falta, mas da completude. E quando desejamos a partir desse lugar, não há mais luta, há sintonia. Ao fazer as pazes com o que evitávamos em nós, reconfiguramos nossa vibração. E o que vem até nós, a partir disso, não é resposta a uma carência, mas ressonância com a inteireza. A sombra integrada deixa de ser ameaça e se torna força vital. E o vazio, antes visto como problema, revela-se como o espaço fértil onde o novo pode finalmente florescer. No centro da psicologia analítica de Carl Jung está o processo da individuação, o caminho para tornar-se aquilo que se é em essência. Mais do que um ideal de perfeição, individuar-se é acolher a totalidade do ser, luz e sombra, força e fragilidade, instinto e espírito. É um processo de profunda honestidade interior, no qual nos libertamos das máscaras sociais, das projeções inconscientes e dos condicionamentos herdados, para enfim vibrarmos em sintonia com o nosso verdadeiro centro, o Self. Individuar-se não é um ato único, mas um movimento contínuo, e nesse movimento, cada passo dado em direção à autenticidade reorganiza nosso campo energético. Quando vivemos em conflito interno, tentando ser o que os outros esperam, negando nossos desejos, evitando nossas dores, nossa energia se dispersa, fragmenta, entra em contradição. Emitimos sinais ambíguos para o universo. Queremos algo, mas tememos sua chegada. Desejamos liberdade, mas vivemos sob as amarras da aprovação externa. Falamos de abundância, mas vibramos escassez. Esse desalinhamento interno é o principal motivo pelo qual tantas buscas dão em frustração. A realidade não responde ao que dizemos querer, mas ao que somos em nossa frequência mais íntima. E só conseguimos acessar essa frequência quando nos tornamos inteiros. A individuação é o caminho de retorno a essa inteireza. Ao longo dele, vamos retirando as camadas de falsas identidades, de expectativas externas, de verdades emprestadas, até encontrar aquilo que vibra em nós como inegociável. Quando entramos nesse estado de integridade psíquica, nosso campo vibracional se torna coerente. E é essa coerência que atrai. Não é a força da vontade, nem a intensidade do esforço, mas a profundidade da autenticidade que magnetiza as experiências, pessoas e oportunidades que estão em ressonância com a nossa alma. Não precisamos mais correr atrás, porque o que é verdadeiro começa a reconhecer a nossa presença. Jung dizia que o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. E essa frase, muitas vezes lida como algo poético, é na verdade um princípio energético poderoso. Ao sermos quem somos de fato, e não quem aprendemos a ser, ativamos um campo de atração natural.
As coisas certas fluem até nós não por milagre, mas porque deixamos de emitir o ruído da dissonância. A busca cessa porque já não há separação entre o que sentimos e o que manifestamos. Vivemos em alinhamento, e isso altera a forma como interagimos com a realidade. É importante compreender que esse processo não elimina desafios, mas transforma a maneira como lidamos com eles. A individuação não é um escudo contra a dor, mas uma forma de atravessá-la com consciência. E quanto mais conscientes nos tornamos, mais nossa vibração se eleva, não no sentido esotérico de superioridade, mas como expressão de uma energia limpa, íntegra, sem falsidade. Uma energia que não depende de esforço para ser sentida e que naturalmente reverbera no ambiente ao redor. Quando nossa presença se torna um reflexo fiel de nossa essência, o mundo responde com sincronicidades. Jung definiu sincronicidade como a ocorrência de eventos significativos que não têm uma ligação causal, mas estão conectados por um sentido comum. Em outras palavras, quando estamos em harmonia interna, a realidade externa começa a se alinhar de forma surpreendente, quase mágica, mas absolutamente coerente com quem nos tornamos. Assim, a mudança vibracional não exige que controlemos o mundo, mas que nos responsabilizemos por nosso próprio estado interno. Não é necessário saber para onde a vida vai nos levar, mas sim estar presente e inteiro em cada passo. A energia que deixa de perseguir não é uma energia passiva, mas profundamente consciente. Ela sabe que o que for verdadeiro encontrará o caminho. Individuar-se, portanto, é mais do que se autoconhecer, é reorganizar a vida a partir do centro. E quando esse centro é ativado, deixamos de mendigar amor, oportunidades, respostas. Passamos a caminhar com uma presença que fala por si, que convida o mundo à reciprocidade, porque aquilo que você é, quando aceito e vivido com verdade, já é por si só um ponto de atração. Dentro de cada ser humano habitam duas forças arquetípicas fundamentais, o masculino e o feminino. Carl Jung as denominou ânimos, masculino interior da mulher, e ânima, feminino interior do homem. Essas energias não se referem ao gênero biológico, mas à polaridade psíquica que estrutura o inconsciente coletivo e molda profundamente nossa forma de sentir, agir e nos relacionar com o mundo. Quando essas forças estão em desequilíbrio, nossa vibração se torna confusa, fragmentada e instável. E isso impacta diretamente nossa capacidade de atrair, de criar e de sustentar aquilo que desejamos. O feminino representa o receptivo, o intuitivo, o sensível, o acolhedor, o ser. O masculino representa o ativo, o racional, o estruturador, o direcionador, o fazer. Ambas as energias são essenciais, mas a maioria das pessoas foi condicionada a valorizar apenas uma dessas polaridades. O resultado é um psíquico claudicante, que ora acelera sem escutar, ora sente sem agir. E nessa oscilação, a vibração emitida se torna incompatível com a presença magnética de quem vive em harmonia. Quando a energia está desequilibrada, seja excessivamente masculina, marcada por controle, hiperprodutividade e rigidez, ou excessivamente feminina, marcada por passividade, fuga e ilusão, criamos um campo vibracional desordenado, que dificulta a manifestação de experiências coerentes com nosso propósito mais profundo. A alma que persegue está geralmente presa nessa dinâmica, busca fora aquilo que não conseguiu harmonizar dentro, ou projeta no outro o masculino que não expressa, ou idealiza o feminino que ainda não acessou. A integração dessas polaridades, segundo Jung, é um dos pontos centrais do processo de individuação. Não se trata de eliminar as diferenças, mas de reconciliar os opostos. Quando a alma integra seu ânimos, ela aprende a agir com clareza, a colocar limites, a ter direção sem se perder em devaneios. Quando integra sua ânima, ela recupera a sensibilidade, a escuta interna, a capacidade de se nutrir e de se abrir ao mistério. A junção dessas forças cria uma presença vibracional que não precisa correr atrás de nada, porque ela emana completude. E essa completude não é perfeição, é aceitação, é presença, é a força silenciosa de quem não está em guerra interna
de quem caminha com as próprias sombras e luzes, sem precisar provar nada a ninguém. Esse estado interno gera uma vibração tão coesa que o universo responde sem resistência. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades surgem, os caminhos se abrem, não porque foram caçados, mas porque foram convocados pela frequência da alma alinhada. A energia integrada tem um efeito magnético porque não depende. Não precisa mendigar atenção, forçar conexões, empurrar portas. Ela apenas é, e esse ser é profundamente atraente porque ressoa com a verdade. Tudo que é verdadeiro busca conexão com o que também é verdadeiro. Da mesma forma que a desarmonia atrai caos, a coerência atrai reciprocidade. Na prática, isso significa que quanto mais integramos as polaridades internas, mais fluímos com a vida. Tomamos decisões com firmeza, mas sem rigidez. Abrimos o coração, mas sem ingenuidade. Sabemos quando agir e quando esperar, quando calar e quando nos posicionar. Essa sabedoria silenciosa cria uma presença que se comunica com o mundo sem palavras, que emana autoridade sem agressividade, que atrai sem precisar convencer. A alma alinhada não precisa perseguir porque já encontrou dentro de si o que buscava fora. O masculino a conduz, o feminino a sustenta. Juntos, formam um eixo interno que não depende da instabilidade externa. E isso transforma completamente a forma como nos relacionamos com o tempo, com o desejo, com o outro. Passamos a confiar, a esperar sem ansiedade, a agir sem desespero, a desejar sem carência. A vibração da integração não nasce do esforço, mas do encontro. Encontro entre forças complementares que, unidas, nos tornam magnéticos, inteiros, verdadeiros. A energia que não persegue é o reflexo direto de uma psique que se reconciliou com suas polaridades. E quando essa reconciliação acontece, não há mais nada a aprovar, apenas a viver. E nesse viver, tudo começa a fluir. Porque o que é nosso não precisa ser caçado, apenas reconhecido e recebido. Chegar ao ponto onde a nossa energia deixa de perseguir e começa a atrair não é um privilégio de poucos, mas uma conquista acessível a quem se compromete com a própria verdade. Não se trata de passividade, mas de um estado de presença profunda, onde já não somos movidos por carências, projeções ou vazios, e sim por coerência, inteireza e vibração autêntica. Carl Jung nos mostrou que a realidade externa é um reflexo do que acontece dentro da alma e que, ao integrar sombra, projeções, polaridades e fragmentos do inconsciente, nos tornamos um campo de atração natural. Não porque buscamos, mas porque somos. Você não precisa correr atrás da vida. Precisa apenas alinhar-se com quem verdadeiramente é. Porque quando isso acontece, o mundo começa a reconhecer você como um ponto de luz, não por esforço, mas por ressonância. Se este conteúdo falou com você em algum nível profundo, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu comentário compartilhando como esse tema ressoou em sua jornada. E não se esqueça, o próximo vídeo na tela continua essa conversa com ainda mais profundidade. Clique e permita-se ir mais fundo. Seu processo de transformação já começou. Agora é só continuar caminhando com consciência.